você não ama a Deus. Se zero amasse obedeceria. Pedro, tu me amas? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. João 21:15, 19. Este encontro entre Jesus e Pedro, que ocorre após a ressurreição de Cristo, é importante porque ele nos revela como Deus exalta aqueles que são capazes de reconhecer seus pecados. De fato, só há exaltação para os que se humilham. Pedro havia sido dominado pela fraqueza e veio a negar que era um dos discípulos de Cristo por 3 vezes. Certamente a consciência de Pedro o acusava ao se lembrar deste fato. É terrível a experiência de sermos réus de nossa própria consciência. Pedro certamente sentia-se assim. Nestes versículos que lemos, Jesus conduz Pedro a ter uma experiência que removeria a mancha do pecado que aquele discípulo cometeu ao negar a Cristo por 3 vezes. Uma vez que Pedro havia pecado publicamente, também era importante que fosse restaurado publicamente diante dos outros discípulos de Cristo. Uma vez que Pedro havia negado por 3 vezes a Cristo, Jesus também lhe faz por 3 vezes a mesma pergunta. Mas quem era Pedro? Os registros dos evangelhos acerca de Pedro nos mostram que este discípulo tinha muitas qualidades positivas e algumas negativas, como qualquer pessoa. Pedro tinha discernimento das coisas espirituais. Em Mateus 16:13 Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros, que é Elias, e outros, que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:14, 16. Ao dar esta resposta, Jesus faz uma surpreendente declaração acerca de Pedro, em Mateus 16:17. Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. As declarações de Jesus nos mostram que Pedro era um homem que recebia discernimento de Deus. Pedro tinha um temperamento forte. Ele revela isso quando os soldados vêm prender a Cristo. Pedro saca uma espada e corta a orelha de um dos soldados. Jesus o exorta e se entrega pacificamente aos soldados, pois sabia que o que estava acontecendo fazia parte do plano de Deus para sua vida. Pedro mais tarde revela suas fraquezas, pois dominado pelo medo e falta de fé, nega a Cristo por 3 vezes. As negações de Pedro nos mostram que não podemos nos achar fortes e prepotentes. Em nós mesmos nada temos, pois somos apenas vasos de barro. Podemos pecar quando estamos na carne, podemos falhar quando estamos sob a pressão do medo e ansiedade. Dentro de cada um de nós há um Pedro, que pôde falhar ao estarmos sob pressões e lutas. Ao negar Cristo, certamente Pedro ficou sentindo-se envergonhado e culpou-se por não ter tido coragem em afirmar sua fé e lealdade perante os seus perseguidores. Antes daquelas negações Pedro havia se gabado de sua lealdade a Cristo, e se julgava mais forte em sua dedicação do que os outros discípulos. Em João 13:37 ele declara: Por ti darei a minha vida. Em Mateus 26:33 ele afirmara: Ainda que venhas a ser uma pedra de tropeço a todos, nunca o serás para mim.
Essas palavras confiantes de Pedro parecem nos indicar que Pedro acreditava amar a Jesus mais do que os outros discípulos. Assim, ao negar Cristo, Pedro certamente ficou envergonhado ao perceber que não era mais especial do que os outros seguidores de Jesus. Naquele encontro entre Jesus e seus discípulos, por 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta a Pedro: Tu me amas? O elemento-chave que estava sendo examinado por Cristo era o amor de Pedro por Deus e seu reino. Essa pergunta de Jesus feita a Pedro provavelmente queria dizer: Você me ama, como você mesmo afirmou, mais do que os outros. Quando Jesus faz esta pergunta, certamente Pedro faz uma rápida avaliação de tudo o que havia acontecido. A pergunta de Jesus a Pedro nos faz pensar sobre nossa própria condição em relação a Deus. Será que amamos a Deus como de fato afirmamos? Será que temos compromisso com Deus, como de fato dizemos? Mas examinemos as perguntas de Cristo. Nas 2 primeiras perguntas feitas a Pedro, Jesus utiliza a palavra ágape. Ágape fala do amor incondicional, sacrificial, é um tipo de amor mais elevado. É este amor que devemos ter em nossos corações ao servirmos a Deus. Amor incondicional, amor sem reservas, amor que nos leva a nos entregarmos completamente. Ao responder, Pedro diz: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Em sua resposta, Pedro utiliza sempre a palavra pilho, que fala do amor de um amigo por outro. O amor pilho não é como o amor ágape. O amor pilho é menos exigente, tem menor nível de compromisso. Ao usar a palavra ágape, Jesus está querendo que Pedro entenda a importância de ter seu coração cheio desse amor incondicional, que não mede sacrifícios para servir ao reino de Deus. Jesus nos mostra através deste encontro com Pedro, que tudo o que realizamos no reino deve ser através do amor. Sendo assim, quando um músico adora sem amor, seu trabalho é vão. Quando um pastor pastoreia sem amor, seu trabalho é vão. Quando um crente evangeliza sem amor, seu evangelismo não tem resultados, pois é o amor que transforma, quebra barreiras. O amor ágape é tão importante para nós na realização da obra de Deus, como é o oxigênio para os nossos pulmões ou a água para os nossos corpos. Ao falar da importância do amor em Coríntios 13, Paulo nos ensina: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. 2 Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. 13 Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios 13, 3 Observe bem o que diz Paulo nestes versos. Ele está nos mostrando que ainda que fôssemos capazes de realizar coisas impressionantes, como falar a língua dos próprios anjos, ou profetizar, ou conhecer os mais profundos mistérios da humanidade, ou ainda distribuir fortunas, tudo isso seria vão se fosse feito sem amor ágape. Assim, meu irmão, o que eu e você estamos fazendo nesta igreja ou fora dela, deve ser feito com amor, para que tenha proveito perante Deus. A perguntar a Pedro pela 3ª vez: Tu me amas? Pedro fica entristecido. Certamente Pedro fica assim, porque havia percebido que suas palavras ainda não correspondiam à realidade vivida. Certamente Pedro descobre naquele instante que servia a Cristo, porém sem muita intensidade e profundidade de compromisso. Por 3 vezes Jesus diz a Pedro: Apacenta as minhas ovelhas. Ao dizer isso, Jesus está querendo que Pedro compreenda que amor se prova com gestos, não apenas com palavras. Muitas vezes dizemos que Jesus ama aos pecadores, mas será que nós os amamos? Muitas vezes dizemos que Jesus salva, mas será que estamos anunciando esta salvação? Pedro estava repetindo que amava a Cristo, mas Jesus estava lhe mostrando que seu amor seria provado apacentando as ovelhas. E você tem pregado o Evangelho segundo a ordem de Cristo. O famoso poeta inglês William Shakespeare disse: Aqueles que não mostram o seu amor, na verdade não amam. Assim sendo, a melhor prova do nosso amor a Deus é dada quando obedecemos sua palavra, e trabalhamos em reino com compromisso e dedicação. Você não ama a Deus, se amasse obedeceria. Porque Pedro negou a Cristo. 1.
Os passos que levaram à queda à negação não aconteceu de repente. Ela foi o resultado de pequenas atitudes erradas. Excesso de confiança. Pedro achou que era mais forte que os outros. Mateus 26, 33. Falta de vigilância. Dormiu no jardim em vez de orar. Mateus 26, 40. Distanciamento de Jesus. Seguiu o mestre de longe após a prisão. Lucas 22, 54. Más companhias. Sentou-se ao redor da fogueira com os inimigos de Cristo. Lucas 22, 55. 2. O momento do confronto, as 3 negações. Pedro é testado por pessoas comuns e falha sob pressão. Primeiro, negação. Confrontado por uma criada, ele finge não entender a acusação. Lucas 22, 56, 57. Segundo, negação. Confrontado por outra pessoa, ele nega conhecer Jesus com juramento. Mateus 26, 71, 72. Terceiro, negação. Identificado pelo sotaque galileu, ele começa a praguejar e jurar. Mateus 26, 73, 74. 3. O despertar da consciência. Pecado traz cegueira temporária, mas Deus usa sinais para nos despertar. O sinal profético. O galo cantou imediatamente após a terceira negação. Lucas 22, 60. O olhar de Jesus. Jesus olhou diretamente para Pedro, transmitindo dor e misericórdia. Lucas 22, 61. O arrependimento sincero. Pedro se lembrou da palavra de Jesus e chorou amargamente. Lucas 22, 62. 4. A restauração pela graça. A queda de Pedro não foi o fim da sua história com Jesus. O anjo na ressurreição diz: Dizei a seus discípulos e a Pedro. Marcos 16, 7. O confronto de amor. Jesus pergunta 3 vezes se Pedro ama, curando as 3 negações. João 21 e 15, 17, Lucas 22 e 54, 62. João 21 e 15, 17. Pedro era o líder dos discípulos, ousado e destemido. O perigo. Ninguém está imune à queda espiritual. Ideia central. O mesmo olhar que expõe o nosso pecado é o olhar que nos restaura. 1. A negação não foi um acidente, mas o fim de um processo de distanciamento. A autoconfiança. Mateus 26, 33. Pedro achou que sua fidelidade dependia de sua própria força. Aplicação. O orgulho precede a ruína. A omissão na oração. Mateus 26, 40. No Getsemane, Pedro dormiu. Aplicação. Quem não ora com Deus, não aguenta a pressão do mundo. O seguir de longe. Lucas 22, 54. O medo faz Pedro manter uma distância segura de Jesus. Cristianismo de longe não gera testemunho de perto. A fogueira errada. Lucas 22, 55. Pedro busca calor e aceitação no ambiente dos inimigos de Cristo. Cuidado com as fogueiras deste mundo que tentam anestesiar sua fé. O pecado promete proteção, mas entrega humilhação. A escalada da negação. Pedro começa omitindo, passa a jurar e termina praguejando. O pecado sempre progride. O canto do galo. O despertador de Deus para a consciência adormecida de Pedro. O olhar de Jesus. Lucas 22, 61. Não foi um olhar de condenação, eu te avisei, mas de dor e misericórdia profunda. O choro amargo. O choro do verdadeiro arrependimento, que quebra o orgulho e gera quebrantamento. Deus não descarta quem o pecado feriu. Ele restaura. Marcos 16, 7. No dia da ressurreição, o anjo faz questão de dizer: E a Pedro? Deus não desistiu dele. A fogueira da restauração. João 21. Na praia, diante de outra fogueira, Jesus cura a memória de Pedro. Jesus pergunta: Tu me amas? 3 vezes. Uma pergunta para curar cada negação. Do perdão ao propósito. Jesus não apenas perdoa, mas devolve o ministério. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro falhou como seguidor, mas foi curado como pastor. Onde você está hoje? No excesso de confiança. Seguindo de longe. Chorando amargamente pelo erro. O mesmo Jesus que olhou para Pedro está olhando para você hoje, não para te condenar, mas para te chamar de volta para perto. Até quando você vai ficar olhando a Jesus Cristo de longe, desviado e achando que está tudo bem? Louco! Hoje pedirão a sua alma, o que tens preparado e para quem será?
Eu sirvo Cristo há 25 anos e cada dia me sinto mais forte na presença de Deus. O adoro. Por isso tiro todos os dias um tempo para evangelizar. Na igreja, na rua e na internet. Meus vídeos não são monetizados. Trabalho à noite, Deus tem me sustentado. Sou pastor evangélico, minha obrigação é pregar o evangelho, e não negar a Cristo. Pastor Wagner Queiroz. Amém.